Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para darmos início a mais uma aula do Seminário de Autoridade Espiritual de Watmani. Estamos agora no capítulo de número 12. Aqueles a quem Deus delega autoridade. Obedecer à autoridade delegada e ser uma autoridade delegada. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus a um centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Se algum de seus filhos é independente e autoconfiante e não se sujeita à autoridade delegada por Deus, então ele jamais poderá realizar a obra de Deus na terra. Cada um dos filhos de Deus deve procurar alguma autoridade a quem obedecer para que se coordene devidamente com os outros. É triste dizer, entretanto, que muitos têm fracassado nesse ponto. Como podemos crer se não sabemos com quem crer? Como os podemos amar se não sabemos a quem amar? Como os podemos obedecer se não sabemos a quem obedecer? Mas na igreja há muitas autoridades delegadas de quem devemos submissão. Submetendo-nos a elas, submetemos-nos a Deus. Não devemos escolher a quem obedecer, mas aprender a sujeitar-nos a toda autoridade governante. Não existe ninguém apto a ser autoridade delegada por Deus se não aprender primeiro a sujeitar-se à autoridade. Ninguém pode saber como exercer autoridade até que sua rebeldia tenha sido resolvida. Os filhos de Deus não são como os meados de fios, nem como uma multidão heterogênea. Se não houver testemunho de autoridade, não há igreja nem trabalho. Isso apresenta um problema sério. É essencial que aprendamos a ficar sujeitos uns aos outros e às autoridades delegadas. Então, a gente vê aqui, irmãos, que uma das coisas muito importante, não existe ninguém apto a ser autoridade delegada por Deus, a não ser, se não aprender primeiro a sujeitar-se à autoridade. Não tem como, meu irmão, a gente querer ser um líder de um departamento, estar à frente de uma igreja, ser consagrado a um cargo, né, dentro de uma igreja, sem que antes ele tenha passado pelo teste de autoridade espiritual. Não tem como você querer que as pessoas se sujeitem a você se você não se sujeitou a ninguém. Existem 3 requisitos para uma autoridade delegada. A primeira é reconhecer que toda autoridade procede de Deus. Vamos ver em livro de Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não podemos criar autoridade por nós mesmos. A autoridade deve-se ao fato de que ocupa uma posição representativa, não porque tenham algum mérito mais excelente que os demais.
Estar em posição de autoridade não depende de ideias ou pensamentos. Antes, depende de conhecer a vontade de Deus. A medida do conhecimento que a pessoa tem da vontade de Deus é a medida de sua autoridade delegada. Deus estabelece uma pessoa com sua autoridade delegada totalmente fundamentado no conhecimento que essa pessoa tem da vontade dele. Isso não tem nada a ver com ideias abundantes, fortes opiniões ou nobres pensamentos que ela possa ter. Na verdade, a pessoa é forte em si mesma, deve ser grandemente temida na igreja. Muitos irmãos e irmãs jovens ainda não aprenderam a reconhecer a vontade de Deus. Por isso, Deus os colocou sob autoridade. Os que estão em posição de autoridade são responsáveis pela instrução desses jovens no conhecimento da vontade de Deus. Contudo, em cada ocasião que lidar com eles, é imperativo que a autoridade delegada saiba, sem sombra de dúvida, qual é a vontade do Senhor naquele caso em particular. Que é o imperativo, né, irmão? Que a autoridade delegada sabe, né, que é a vontade de Deus. O imperativo é quando é aquilo que impõe, que manda uma autoridade, aquilo que já foi imposto para nós como líderes, que já veio da parte de Deus. É o momento que nós temos comunhão com o Senhor, é a nossa vida em Cristo, a nossa entrega no Senhor. Então nós vamos ter as experiências da revelação de Deus. Deus irá revelar a nós a sua palavra e o conhecimento que virá de Deus para com a liderança nos ajudará no aconselhamento dos jovens, das pessoas que estão iniciando, para que eles possam aprender da palavra através de uma liderança que está sujeita à autoridade direta de Deus. É imperativo. Então nós já foi colocado, já foi imposto a nós esta autoridade e há os requisitos para essas autoridades. Sem sombra de dúvida, qual é a vontade do Senhor naquele caso em particular? De forma pode agir com autoridade, com representante e ministro de Deus. Fora dessa compreensão, não existe autoridade que possa exigir obediência. Ninguém é capaz de ocupar a posição de autoridade delegada por Deus se não aprender a obedecer à autoridade de Deus e compreender a sua vontade. Não tem como ocupar esse lugar. Muitas pessoas brigam por querendo estar à frente, ser um líder, estar à frente de um departamento, vivem o tempo todo querendo ocupar um lugar. É como nós já falamos, querem o cargo, mas não querem o encargo. Eles querem o poder de mandar nas outras pessoas, mas ela não quer os encargos daquela função. Elas não sabem o que é abrir mão, o que é renunciar, o que é estar debaixo da vontade de Deus, o que está fazendo a vontade de Deus, mas elas querem ter o poder. Elas querem estar à frente. Então não tem como a pessoa ocupar uma autoridade, da autoridade delegada, que não tenha aprendido a obedecer à autoridade direta de Deus e à autoridade delegada de Deus naquela instituição, naquela igreja, aonde quer que ela vá, ela tem que obedecer. Exemplo. Se um homem representa uma determinada companhia de negociação de um contrato, antes de assinar o contrato, ele deve consultar seu gerente geral. Não podemos assinar o acordo independentemente. Do mesmo modo, aquele que se age com a autoridade delegada por Deus precisa conhecer a vontade e o caminho de Deus antes de exercer a tua autoridade. Jamais deve dar uma ordem que não tenha dado. A gente não vai dar uma ordem que não tenha recebido do Senhor. Qual é o princípio de uma autoridade delegada? Está submisso à autoridade direta por Deus. Jamais delegue uma autoridade a alguém que seja insubmisso. Isso nós já falamos na aula passada. E nós não podemos ter uma autoridade direta por Deus sendo insubmisso a Ele. Nós não podemos ficar debaixo de uma autoridade direta por Deus sendo insubmissos, meu irmão. Nós temos que obedecer. Livro de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. Se disser que os outros devem fazer sem que seja reconhecido por Deus, representará a si mesmo e não a Deus.
Por isso exige dele que primeiro conheça a vontade de Deus para agir em nome deste. Depois sua ação ficará sob a aprovação de Deus. Só o julgamento reconhecido por Deus tem autoridade. Seja o que for o que venha do homem, é inteiramente destruído de autoridade. É destituído de autoridade. Por este modo, ele só pode representar a si mesmo. Em razão disso, devemos aprender a elevar-nos e aprofundarmos nas coisas espirituais. Precisamos de um conhecimento mais abundante da vontade e dos caminhos de Deus. Anotem essa frase. Devemos ver o que os outros não conseguem ver e alcançar os que os outros não conseguem alcançar. Então essa é a visão de uma liderança em Cristo, em Deus. Eles veem o que os outros não conseguem ver. Eles conseguem alcançar os que os outros não conseguem alcançar. E o tempo todo, nós, liderança, nós estamos sendo confrontados, nós estamos sendo muitas vezes parados por causa de pessoas que não conseguem acompanhar a visão de Deus para aquela igreja. As pessoas ficam paradas no tempo e o líder tem que estar sempre voltando, porque as pessoas não conseguem ver o que o líder está vendo. As pessoas não conseguem alcançar o que a liderança está alcançando. E isso é um conflito diário, é um conflito que está sempre acontecendo dentro de uma igreja. O que fazemos deve refletir o que aprendemos de Deus, e o que dizemos deve emanar daquilo que experimentamos nele. São as experiências espirituais. A liderança tem que ter experiências na prática. Não é só numa sala de seminário de teologia que vai lhe dar capacidade para liderar, para estar à frente de um rebanho, para estar à frente de de determinado grupo. Não, são as experiências no campo missionário. É aquilo que você faz com quem não vai poder te ajudar, aquele que não vai poder retribuir o que você fez por ele. Então, quando eu faço para aqueles que estão precisando, que necessitam, independente, de nenhum tipo de interesse de troca, não podemos trocar o evangelho, não podemos fazer barganha, nós temos que ter uma experiência de fazer simplesmente para o outro, para que eles sejam salvos em Cristo Jesus. Não há autoridade exceto a de Deus. Se nada vimos diante de Deus, não temos absolutamente nenhuma autoridade diante dos homens. Toda autoridade depende do que aprendemos e conhecemos de Deus. Não pense que alguém, por ser mais velho, pode ignorar o mais jovem, ou por ser irmão, pode oprimir as irmãs, ou por ser genioso, pode subjugar o mais calmo. Se alguém tentar fazer isso, não será bem-sucedido. Aquele que deseja que os outros se sujeitem à autoridade, deve ele mesmo aprender a reconhecer a autoridade de Deus. Segundo, negar a si mesmo. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Até que saiba qual é a vontade de Deus, a pessoa deve manter a boca fechada. É um dos grandes segredos, irmãos. Quando você percebe que uma pessoa que está debaixo da sua autoridade e ela está o tempo todo em conflito com você, é hora de se calar. É hora de não argumentar mais, é hora de não tentar ajudar, porque você não vai conseguir. Então é hora de ficar quieto, é hora de orar, é hora de entregar essa pessoa nas mãos do Senhor, para que Deus possa tratar, porque a pessoa ainda não conseguiu ver a autoridade da sua vida sobre a vida dela. Então isso é um perigo. Então é hora de se manter quieto, é hora de manter calmo, tranquilo, porque Deus é que trata. Provavelmente você é o único em todo mundo que considera a sua opinião melhor. Pessoas cheias de opiniões, de ideias, de pensamentos subjetivos devem ser temidas. Gostam de dar o conselho a todo mundo, a posse de cada oportunidade para impor as suas ideias. Aquela pessoa tem ideia para o líder, tem sugestões para a liderança, mas ela não está disposta para viabilizar o que ela está sugerindo. É muito fácil dizer para o líder o que ele tem que fazer. É muito fácil apontar um caminho para uma liderança que você nunca passou por ele, que você nunca experimentou aquele caminho. É muito fácil ter opiniões, irmãos. O inferno está cheio de pessoas com opiniões. Nós precisamos encher o céu de pessoas que
praticam, que perseveram, que façam aquilo que eles estão determinados a fazer, né? Que cumpram aquilo, né? Na verdade, que cumpram o seu dever, que passam a fazer aquilo com todo amor, com todo carinho. Isso é muito importante. Deus não pode jamais usar para representar a sua autoridade uma pessoa com tantas opiniões, ideias e pensamentos. Então a liderança, ela não pode viver de muitas opiniões, de muitas ideias. Ela tem que ter um alvo, um foco, uma missão. Então a igreja não pode estar em tempo, vamos mudar, gente, não ficou legal não, tem que ser desse jeito, que é melhor assim, o que vocês acham? Não, se Deus falou, tem que ir. Nossa igreja tem uma visão, Atos 2:42 ao 47, e todos, né, quer dizer, vivendo a igreja primitiva em tempos modernos. Essa é a visão da nossa igreja. Então nós temos que ir sempre nessa direção. Temos o mesmo propósito de estarmos juntos, vivemos em comunhão. Nós não podemos mudar essa visão por causa de opiniões de outros. Não deu certo, vamos mudar. Deus falou que tem que ser assim, agora não deu certo, vamos fazer desse jeito. Não. A liderança, ela tem que ter um norte, que é aquela direção que Deus deu para eles. Então nós temos que estar, meu irmão, sendo guiados pela palavra, aquilo que Deus nos colocou. Por isso que a igreja não pode estar mudando, em tempo, mudando uma direção, mudando, agora vai ser assim, desse jeito não ficou legal, não. Qual foi a visão que Deus te deu, meu líder, meu irmão? Qual foi o propósito que Deus colocou para você nessa missão de liderança? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está cumprindo verdadeiramente o seu chamado, aquilo que Deus colocou para você fazer? Então, meu irmão, passe a orar, passe a ver se não é a sua vontade, porque se for a sua vontade, Deus não está nesse negócio. Se não formos totalmente quebrantados pelo Senhor, não estaremos qualificados como autoridade delegada por Deus. Deus convoca-nos para representar a sua autoridade, não para a substituir. Deus é soberano em sua personalidade e posição. A vontade é sua. Ele jamais consulta o homem, nem permite que alguém seja seu conselheiro. Por conseguinte, aquele que representa a autoridade não pode ser uma pessoa subjetiva. Isso não implica dizer que, para sermos usados por Deus, não podemos ter nenhuma opinião, nenhum pensamento e nenhum julgamento, de modo algum. Isso simplesmente quer dizer que o homem deve ser verdadeiramente quebrantado, sua inteligência, suas opiniões e seus pensamentos devem todos ser quebrantados. Os que são naturalmente comunicativos, cheios de opiniões e presunçosos, precisam de um tratamento radical, de um amansamento básico. Isso é algo que não pode ser conquistado por nenhuma doutrina, nem por imitação. Deus deve ser conquistado por feridas na carne. Só depois que é açoitada por Deus, a pessoa começa a viver em temor e tremor diante dele. Não se atreve a abrir a boca inadvertidamente. Se sua experiência não passar de doutrina ou imitação, com o tempo as folhas da figueira secarão e o seu estado original reaparecerá. Aquela velha natureza, né? Pecado, aquele velho homem vai voltar a aparecer, porque não deu certo, não funcionou. É inútil controlar-nos por nossa vontade. No muito falar, logo nos esquecemos de nós mesmos e revelamos o ego verdadeiro. Como precisamos ser fulminados pela luz de Deus, como Balaão. Lá no livro de Números, do capítulo número 22 ao capítulo de número 22, 23 e 24, nós vamos ver que Balaão ele foi empurrado de encontro à parede para que o seu pé fosse esmagado, né? Para que ele pudesse realmente estar fazendo a vontade de Deus, estar submisso completamente o que Deus falar com ele. Então, meu irmão, olha como a gente vai enfrentar essa situação todo o tempo que a gente for querer falar por nós mesmos. Nós seremos empurrados, nós seremos arrastados, nós vamos ser esmagados até que venhamos estar debaixo da autoridade de Deus e falarmos por Deus, por Ele, para Ele, não por nós mesmos.
Então isso é muito importante, irmãos. O que está na palavra, não tem como você relutar contra a palavra. E a gente vê aqui ainda no livro de 1 Coríntios 9, 14 ao 19, assim ordenou também o Senhor os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço livre de vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade e dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Olha Paulo dizendo. Paulo, coloca que esta é uma obrigação dele. Muitas das vezes a pessoa se sente, pastor, é uma imposição, um fardo, é uma obrigação fazer o seminário, é uma obrigação fazer isso. Meu irmão, já está lá, já está dentro do contexto que está ligado você a Deus. E de pregar o Evangelho, já está lá, é uma ordem de Deus direta para você. E você está lutando com a ordem de Deus. Imagina com a ordem do homem. Se Deus tem dito que você tem que pregar o Evangelho a toda criatura e você vai contra a ordem de Deus, imagina uma ordem delegada por Deus. E em Lucas 9, 22 ao 26 diz assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, meu irmão, está aqui. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então tem que negar sua vontade, negar, todos esses conceitos que muitas das vezes tem colocado, aquela razão, estou na razão, estou no meu direito, o tempo todo fica, debatendo com a liderança. Então, meu irmão, negue a si mesmo, renuncie a sua vontade. Aconselhar, não é necessário aconselhar a pessoa que teve o pé esmagado que deve andar. Só por meio da experiência dolorosa começa que seremos libertados de nós mesmos. Em posição de autoridade delegada, não devemos expressar nosso ponto de vista nem desejar delirantemente interferir nos negócios dos outros. Não é um papel de uma liderança interferir nos negócios particulares de ninguém. É como eu tenho sempre dito, irmãos, a minha parte com os irmãos é a vida espiritual. O que você faz com a sua vida pessoal, particular, você vai prestar conta com o Senhor. Mas na sua vida espiritual, eu como pastor, irei prestar conta da sua vida para Deus. Então, se eu não ensinar você, se eu não ministrar a palavra, se eu não falar a verdade, eu serei cobrado do Senhor daquilo que eu negligenciei a Ele. Porque Ele me delegou para que eu venha falar da sua palavra, para pregar a sua palavra, para pregar a verdade para você ouvir. Doa quem doer, custa quem custar. E se eu não fizer isso, eu serei cobrado. Agora, a sua vida particular, o que você compra, o que você deixa de comprar, o que você paga, o que você deixa de pagar, é o seu papel como cristão. E você há de prestar conta a si mesmo a Deus. Então, se você não obedece à sua autoridade em que vai lhe dizer a respeito da sua vida espiritual, também tu vai prestar conta naquele grande dia, porque você tem que estar debaixo de uma autoridade, você não reconhece essa autoridade do seu pastor, da sua liderança, tu há de prestar conta também ao Senhor naquele grande dia, meu irmão. Em posição de autoridade delegada,
não devemos expressar nossos pontos de vista nem desejar interferir nos negócios dos outros. Alguns parecem considerar-se cortes supremas de justiça. Imaginam que sabem tudo na igreja e tudo no mundo. Têm uma opinião pronta e sabem sobre tudo e todos, apresentando seus ensinamentos como se fosse o evangelho. Então isso, irmão, não é um papel de uma liderança. Se meter em assuntos particulares de ninguém. A liderança só vai poder ajudar quando alguém vier até ele pedir um conselho. Aí sim, a pessoa veio, procurou, marcou um gabinete, procurou uma ajuda. Você vai dar um conselho em cima da palavra do Senhor para aquela situação. Então, meu irmão, né, a liderança não tem que estar interferindo em nada particular de ninguém. A pessoa subjetiva jamais aprendeu a disciplina, nem jamais passou por um tratamento sério. Então veja aqui a pessoa subjetiva. Responsabilidade subjetiva ocorre quando o emprego. Veja um exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né, de uma pessoa subjetiva, né? O que é subjetivo, né? Quando uma pessoa ela tem que fazer o que é certo, é o que está no papel dela. As pessoas, quando você tem que cumprir as normas que foram determinadas, né, com prudência, sem negligência, porque esse é seu papel. Porque o objetiva é o Deus para comigo e com você. Ele nos chamou para fazer parte do reino dele. Então Deus vai cuidar de nós. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida da nossa. É o papel dele, da responsabilidade objetiva. E da responsabilidade subjetiva é o meu papel de ler a palavra, de estudar da palavra, de ser fiel, de ser obediente. Quando eu estou agindo com imprudência, negligenciando esse meu papel, meu irmão, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta naquele grande dia no tribunal. Muitos estão dizendo, Senhor, Senhor, estão curando no nome do Senhor, estão orando, estão profetizando, mas ele vai naquele grande dia dizer assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por que ele não vai reconhecer você? Porque você é um desobediente. Você não obedece a Deus diretamente, a palavra do Senhor. Você não obedece às autoridades delegadas por próprio Deus. E naquele grande dia vai dizer, Senhor, preguei no teu nome, cantei, louvei, dancei, toquei os instrumentos, estava servindo na obra, fiz a tua obra. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque Deus não reconhece um rebelde. O rebelde para Deus, ele não vai reconhecer aquilo ali. Tudo aquilo que você fez, mas você é um rebelde, você é um desobediente, é um desleal, Deus vai, vomitar você naquele grande dia, meu irmão. Então, meu irmão, cuide da sua salvação, tenha cuidado da sua vida espiritual, porque isso pode impedir você de entrar no reino do céu. Terceiro ponto, né? Requisito é estar constantemente em comunhão com o Senhor. As autoridades delegadas por Deus precisam manter íntima comunhão com Deus. Não deve haver apenas comunicação, mas também comunhão. Qualquer pessoa que se apressa em oferecer opiniões e fale em nome do Senhor levianamente está muito longe de Deus. Aquele que menciona o nome de Deus casualmente só prova a enorme distância em que se encontra com Deus. Já os que estão perto de Deus têm um temor piedoso. É desonroso expressar levianamente as próprias opiniões. A comunhão, portanto, é outra exigência principal para aquele que recebe autoridade. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente ele vê as próprias falhas. Após ter estado face a face com Deus, não se atreve a falar com tanta firmeza. Não tem confiança em sua carne e começa a temer que esteja errado. Já os que falam levianamente denunciam quanto estão afastados de Deus. O temor de Deus não pode ser simulado. Só aqueles que sempre esperam no Senhor possuem essa virtude. Embora a rainha de Sabá tivesse ouvido muitas coisas sobre Salomão, só depois que se colocou realmente na presença dele é que ficou atônita. Em João
5,19, e assim a palavra do Senhor, lá no livro de João 5,19. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma de porque eu ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Perdão, esse é o João 5,30. O João 5,19, então Jesus falou, Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. E já no João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então Jesus estava sempre debaixo da vontade do seu Pai. Ele não fazia nada por si próprio, né? Ele estava sempre fazendo de acordo com o que o Pai o havia determinado que ele fizesse. Só os que vivem na presença de Deus e aprendem com Ele estão qualificados a falar diante dos irmãos e irmãs. Só Ele sabe o que fazer quando há dificuldade entre os irmãos ou problema na igreja. Para falar com franqueza, hoje a dificuldade é que muitos servos de Deus não são ousados demais, intransigentes demais ou dominadores demais. Atrevem-se a falar de acordo com seus argumentos, não conforme ouviram de Deus, mas com que a autoridade dizem isso. Quem lhes garante a autoridade? O que torna diferente dos demais irmãos e irmãs? Que autoridade podem ter se não têm certeza daquilo que dizem provém de Deus? A natureza da autoridade é representativa e não intrínseca. Isso quer dizer que é preciso viver diante de Deus, aprendendo e sendo ferido, para que o indivíduo não se exalte. Ninguém deve enganar-se considerando-se autoridade. O que me torna diferente dos outros é Deus, não eu mesmo. Então, o que vai te tornar você, irmão, líder de departamento, você que é pastor, dos demais irmãos, é Deus na sua vida. Não, é aquilo que você tem de vida com o Senhor, é a entrega que você tem a Ele, é a renúncia que você tem diante do Senhor. Então, isso que vai fazer a diferença. Porque você pode ter as mesmas habilidades, mesmos talentos, mesmos dons que muitos irmãos na igreja. Mas o que vai diferenciar de você dos demais irmãos é a sua íntima comunhão com Deus. É a sua vida no altar, é a sua vida de renúncia. Isso vai te fazer, vai fazer você diferente dos demais irmãos. Por isso devemos aprender a temer a Deus e evitar fazer qualquer coisa levianamente. Devemos confessar que não somos diferentes dos outros irmãos e irmãs. Se Deus fez arranjo para que hoje eu aprendesse a ser uma autoridade ligada, devo viver em sua presença, ter comunhão com Ele continuamente e buscar conhecer a sua mente. Se não perceber nada desses momentos com Deus, nada tenho a dizer aqui aos homens. Por que usamos a palavra comunhão? Porque devemos viver na presença do Senhor continuamente, não só de vez em quando. Sempre que nós afastamos de Deus, o caráter e nossa autoridade se modifica. Tente se afastar um pouquinho de Deus mesmo, para você ver como é que você vai mudar o seu caráter. Você vai voltar à velha natureza, você vai voltar o velho homem. É só você sair do centro da vontade de Deus, você mesmo vai se perceber diferente, irmão. Que o Senhor seja misericordioso conosco e que possamos sempre viver diante dele em temor. Então, meu irmão, a primeira pergunta que eu quero que você anote aí, né? Gostaria que você anotasse a primeira pergunta. Quais são os 3 requisitos para uma autoridade delegada? Amém? Tópico 2, né? Jamais tente estabelecer sua autoridade. A autoridade estabelecida por Deus, portanto, nenhuma autoridade delegada precisa tentar assegurar-se de sua posição. Não insista para que os outros lhe deem ouvidos. Se erram, deixe que errem. Se não se submetem, que fiquem subordinados. Se insistem em fazer a própria vontade, deixe-os. Uma autoridade delegada não deve lutar com o povo. Se eu não sou autoridade estabelecida por Deus, por que deveria exigir que me ouçam? No entanto, se eu sou autoridade estabelecida por Deus, preciso temer se os homens se submetem ou não a mim? Quem se recusa a me ouvir e
desobedece a Deus. Não é necessário que eu force as pessoas a me ouvir. Deus é meu apoio, porque não deveria ter-me. Jamais devemos dizer uma palavra sequer para apoiar nossa autoridade. Antes, devemos conceder liberdade às pessoas. Quanto mais Deus nos confia autoridade, mais liberdade podemos garantir às pessoas. Aqueles que têm sede do Senhor virão a nós. E é muitíssimo desonroso falar em benefício de nossa autoridade ou tentar estabelecê-la por meio do esforço pessoal. É aquilo que nós estamos fazendo. Nós já estamos no capítulo número 12. Muitas pessoas não estão fazendo. Muitas pessoas não querem fazer. Estão relutando. Eu vou ficar ali, a pessoa vai ficar insistindo. Pelo amor de Deus, faz isto. Não quer fazer, não? Fique em paz, irmão. É você e Deus. Porque aqueles que têm sede do Senhor virão até nós. Vão querer aprender, vão querer fazer parte das videoconferências. Qual foi a última vez que você fez parte da videoconferência da sua liderança? Qual foi a única vez que você fez parte da videoconferência para aprender da palavra, para estar com o seu líder? Qual foi a única vez que você fez isso? Mas aí, vai insistir, olha irmão, os irmãos... Meu filho, se você não quer, é você com Deus. Do mesmo modo, se Deus o designou como autoridade, você também deve ser capaz de suportar a oposição. Olha aí, suportar a oposição. A gente vê nos livros de Gênesis, capítulo número 7, que Noé suportou a oposição daqueles que não se interessaram em ajudá-lo na construção da arca. Você acha que foi fácil para Noé construir aquela arca? Um monte de pessoas que poderiam ajudá-lo? Muitas pessoas que eram amigos deles que poderiam ajudar? Mas não quiseram. Neemias suportou a oposição quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Lá no livro de Neemias, capítulo número 6, pessoas que enviavam cartas para tentar amedrontar Neemias, para que ele pudesse parar. Além de não querer ajudar, quantas pessoas estão, pastor, para que o culto online? Para que o culto na igreja? Para que isso? Para que aquilo outro? Porque elas não querem ajudar, elas não querem estar ali. Então elas vão fazer de tudo para que aquilo não aconteça. Paulo enfrentou a oposição quando foi impedido de pregar aos gentios para que sejam salvos. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, verso de número 16. Então, meu irmão, de certa maneira é algo que tende a conflituar. A oposição é algo que tende a conflituar, que briga, se opõe, gera uma contradição e uma dificuldade. A pessoa tem dificuldade de andar junto, de andar alinhado. O tempo todo ela reluta contra estar em alinhamento com a liderança. Outra coisa aqui, meu irmão, não gosto de ouvir alguns maridos dizendo à mulher, eu sou autoridade estabelecida por Deus, por isso deve me ouvir, nem tenho prazer em ouvir os diáconos e presbíteros da igreja dizerem aos irmãos e irmãs, sou autoridade designada por Deus. Amados, jamais tente estabelecer sua autoridade. Se a sua mulher não quer te obedecer, é ela e Deus. Se os irmãos não querem obedecer a sua autoridade na igreja, é eles e Deus. Qualquer tentativa de estabelecer como autoridade deve ser totalmente erradicada no nosso meio. Que Deus estabeleça sua autoridade e que nenhum homem tente fazer isso por si mesmo. Se Deus realmente o designar como autoridade, você tem duas alternativas. Vamos lá, nota a segunda pergunta. Se Deus realmente o designou como autoridade, quais são as suas alternativas, meu irmão? Responda aí. Quando a autoridade que lhe foi delegada for testada, não se apresse, não lute, não fale por si mesmo. As pessoas não estão se rebelando contra você, mas contra Deus. Peca contra a autoridade de Deus, não contra a sua. A pessoa a quem desonram, critica e se opõe não é você. Se a sua autoridade é realmente de Deus, aqueles que se opõem encontrarão bloqueado o caminho espiritual, não receberão mais revelação. O governo de Deus é assunto da mais seriedade. E que Deus nos conceda a graça de reconhecer o que é autoridade, temendo a Deus e não confiando em nós mesmos. Meu amado irmão, termina aqui nossa lição do capítulo número 12. Vamos orar para que o Espírito Santo possa falar melhor nos nossos corações. Pai amado, muito obrigado por mais este capítulo, esse estudo da Tua Palavra. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa ter aprendido da Tua Palavra, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento dos santos da Tua casa, Senhor, para que a Tua obra, Deus, possa ser, Deus, abençoada através dos obedientes, Senhor. E assim também, ó Pai,
Pedimos para que todos aqueles que estão relutando contra a autoridade espiritual, possam se converter desse mau caminho. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.